Olá a todos e todas, estamos no canal Mundo Cidades e esse é o nosso programa que chama Café News. Cadê o café? Não temos café? Não temos café? Não temos café, É o cara. horário do café. Nós não temos café. Estou eu aqui, Nuno Nunes, um prazer estar com vocês e um prazer estar com o Marcos Antônio. E aí, Marquinho, como é que tá? Nuno, estamos aí com café amargo para tomar hoje, né? Conversar um pouquinho. E sempre é um prazer falar sobre isso. Eu acho que é meio que uma terapia a gente falar, mas é importante a gente começar a falar. Vamos falar muito hoje sobre combustíveis. O bagulho tá tenso. Nosso tema hoje é essa possível greve dos caminhoneiros, que pode ou não pode acontecer, e também quais os motivos dessas alterações aí do preço dos combustíveis e do diesel principalmente, né, que afetou os caminhoneiros e que afetará também você, porque se lembre da greve que teve no ano passado, foi a greve dos caminhoneiros? Que faltou combustível, faltou alimento, deu uma confusão. Então, há uma possibilidade de voltar a essa greve dos caminhoneiros e quais também as consequências disso, né, que pode acontecer. Isso a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Marquinho, vamos fazer um resuminho aí do que aconteceu nesse período? Você quer fazer o resumo, hein? Ó, rapidamente. Faz aí o resumo que depois eu vou complementando o que está acontecendo. Não precisa fazer aquele resumo que tu faz, que é pegando a raiz etimológica da palavra, trazendo para a contextualidade contemporânea e tudo mais. Agora vai ser mais hashtag. Vamos lá, só o raso, é um pires isso aqui, só raso. O que aconteceu? O Jair Bolsonaro, né, estava aí no Brasil e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, ele tinha de viajar. O Ipiranga. O Poço Ipiranga, o famoso Poço Ipiranga. Aí ele tinha de viajar. E o que aconteceu? O preço do combustível, do diesel, subiu. E aí os caminhoneiros começaram a reclamar. E aí, então, né? Como que o Bolsonaro ficou sabendo de uma possível greve dos caminhoneiros? Porque atrás, a gente já falou sobre isso em outro programa, atrás do Bolsonaro, quem que tá? Tá a inteligência do governo, que é quem rastreia os celulares, rastreia as informações, rastreia trocas de mensagem de telefonema, de WhatsApp, eles rastreiam tudo, porque foi feito um acordo entre a Agência de Inteligência Brasileira, que é a ABIN, com a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Lembram quando o Bolsonaro foi nos Estados Unidos? Ele foi na CIA. Então é isso aí que aconteceu. O pessoal ali que monitora as informações no Brasil falou, ó, tá para rolar uma greve dos caminhoneiros. Bolsonaro imediatamente foi lá e meteu o dedo na Petrobras dizendo, baixa o preço do diesel. Da gasolina não precisa. Baixa o preço do diesel para evitar uma possível greve, entenderam? E aí esse quiprocó todo aí afetou todo o discurso de campanha do Bolsonaro e toda a proposta de Paulo Guedes coordenar a economia, porque eles iam deixar livre para o mercado fazer o controle dos preços. E o Bolsonaro fez o que a Dilma era acusada quando fazia, o que o Lula era acusado quando fazia, que é ir lá e fazer o controle via o poder público, né, do Estado, dizendo não, vai ser pior para os brasileiros. Esse é o cenário. Eu tenho, essa é uma teoria do cenário. Eu queria deixar bem claro isso, porque é o seguinte, ó, eu vou explicar para mais ou menos o que eu acho desse momento que ele fez aí. Vamos analisar o seguinte. Ele é o presidente, ele é o machão que anda com o revólver na cintura e que é assaltado e pega o revólver, mas ele é o machão. Aí o que acontece? Ele sabia, ele já tinha esse poder de ir lá e dizer assim, não vai subir, porque ele sabia que ia subir. Ele é presidente da república, nós vivemos numa república presidencialista, o presidente tem essa informação. Mas o que me parte de uma ideia aqui? Ele deixou subir e foi lá e quer dizer, eles anunciaram o aumento, né, o conselho da Petrobras reuniu, fez as contas e tudo mais, anunciou o aumento e ele foi lá, não, eu vou resolver essas coisas aí. Aí ele vai lá e deixa esse aumento, esse anúncio acontecer e daí faz a Petrobras voltar atrás. Por quê? Porque no dia que ele fez essa merda, que isso é uma merda grande,
O dia que ele fez essa merda, o que aconteceu? Os bolsominions na internet estavam bombando. Nossa, é mito, vai lá, manda na porra, vai lá, conversa, faz a porra acontecer. É assim que nós queremos, é esse que é o nosso presidente. Foi assim que os bolsominions ficaram em alvoroço por causa desse fator aí. Mas o que pra mim pegou nisso? Pega que não é muito verdade isso, né? Ele tá fazendo jogo que é muito esse que a gente conversa muito do governo esquizofrênico. É um governo que faz um discurso aqui, para você que é base bolsominion, toma aí teu pasto, vai pastando, vai se alimentando, e vai para o mercado e faz outro discurso. Só que dessa vez o discurso dos bolsominions pegou mal no mercado, porque a Petrobras desvalorizou muito, muito, e ele poderia ter evitado essa desvalorização da Petrobras. Mas ele não fez isso, cara. Então, assim, a minha teoria, vamos dizer assim, é o meu ver dessa hipótese aí, desse momento aí. Não, Ele fica jogando, na mesma opinião, se foi a saída do ministro da Educação. A jornalista anunciou a saída por uma fonte que ela tinha, anunciou a saída, o que ele fez? Segurou a saída e foi para a imprensa, deu alimento para os bolsominions. Os bolsominions saíram na rua dizendo, né, mentirosa, que verdade, mais uma vez essa imprensa golpista, o golpista não é mais que falava, né, eles estão comunistas. Comunista. Essa imprensa comunista. E aí o que acontece? Ele vai lá, 5 dias depois demite o cara e tal, né? Então já estava tomada a decisão. Eu acho muito que o governo está jogando com isso. E isso já tá, o mercado já está sentindo essa malandragem, está desanimando. Então, a gente tem duas posições aqui, né? Uma minha que vamos supor assim, eu acho que é uma bagunça mesmo esse governo. É real. E a do meu parceiro Marquinho que pensa assim, bom, eles têm um plano, tá? Tem uma arquitetura por trás disso. E, é bom ter essa... Não, eu diria que não é uma arquitetura, Nuno. Eu falo que é o seguinte, é o acaso e o sem pensar do governo. Eu imagino que na segunda-feira a reunião do ministério do Bolsonaro seja assim, aí galera, ó, chegamos, vamos resolver isso aqui, ó, o que dá pra fazer? Vamos parar de importar frango lá do negócio? Vamos fechar o negócio do leite? Vamos, sei lá, Damares, faz uma parada aí pra dar uma distraída nessa confusão aí das laranjas e tal. Eu acho que o governo ele vai meio que no toque, assim, não chega a ser arquitetado, pensado, porque eu acho que a capacidade de pensar deles é muito limitada. Mas assim, eles fazem o jogo da hora, do momento, e isso me dá um pouco de receio de que fazer. E essa instabilidade que me passa é uma instabilidade que o mercado está se refletindo. Porque não dá para dizer que não tem, porque o mercado reduziu as expectativas de investimento no Brasil. A avaliação do crescimento do PIB brasileiro, do PIB, que era para ser 2,7, já está em 1,7. Baixou, né? E está baixando, já é a 16ª vez que baixa. Ah, nós estamos com um juro muito baixo. Eles vão ter que subir o juro do Selic, porque não tem como manter esse juro baixo, você não vai ver investimento, ninguém vai investir no lugar que tem juro baixo com um presidente maluco. Então, assim, eu acho que não é uma articulação pensada. Existe os grandes pensadores. Guedes é um capacho de um projeto. E eu acho que é um cara frustrado, que nunca conseguiu ver o liberalismo funcionar de verdade, e mesmo assim ele não sabe muito bem o que é liberalismo, mas ele consegue pensar. Agora o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não sabe como é que funciona, não sabe como está fazendo nada. Essa é a minha opinião. É isso aí. Mas vamos pegar aí para entender o que está acontecendo no minuto a minuto, né? Porque o que acontece? Muitos bolsominions são também investidores da Petrobras, certo? E aí eles, né, aquela coisa de fazer o mito funcionar, o mito vai lá e resolve, né? Só que também deu aquela, como o Marquinhos falou, quando o Bolsonaro fez a intervenção, as bolsas, na Bolsa de Valores, a ação da Petrobras desceu. E aí os bolsominions ficaram assustados. Então tem esse jogo aí. Mas agora, dessa confusão toda que aconteceu, para partir para uma possível greve de caminhoneiros, e caminhoneiro não é investidor, vamos lá. O caminhoneiro, ele está investindo no máximo na família dele para livrar da fome, né? Tem muitos caminhoneiros que saíram da logística de caminhão para dirigir Uber e aplicativos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho, mais uma teoria minha de mim mesmo, com fundamentos no meu empirismo.
Made in Marco. Made in eu. Segundo a Urgência de Informação, eu acredito o seguinte: a greve não vai acontecer, a greve de caminhoneiros, porque isso que você acabou de falar, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que pagar conta, o caminhão é caro, ele parado, ele custa muito caro, ele tem que trabalhar direto. E a outra vez aconteceu a greve, aconteceu toda aquela pressão, porque existia tipo o Dalsóquio, que aqui estou falando aqui no sul, né? No Brasil, o Dalsóquio é um cara que tem muitos caminhões, muitos funcionários. Ele mandou os funcionários parar. O Dalsóquio manda parar, tem muitas empresas que não conseguem ter demanda de entregar material. E eles trancaram ruas, eles fizeram tudo mais. Então, os donos das empresas é que fizeram aquela pressão, junto com o Temer, ganharam as isenções dos impostos, que era o que mais eles queriam, aquelas isenções de impostos, inclusive refins, eles ganharam um monte de prazo lá. E aí os caminhoneiros, vamos ficar porque nós não ganhamos nada. Gente, eu tô meio perdido olhando pra cá, porque eu tô manejando o computador aqui. Mas é o seguinte, os caminhoneiros não ganham nada, daí o cara vai lá e anuncia um subsídio do diesel. E está sendo subsidiado, e agora está vencendo esse subsídio do diesel. Isso mostra, isso deu um prejuízo para a Petrobras gigante, gente. Assim, ó, a Lava Jato valia em 10 bilhões o grande problema da corrupção do Brasil, que eles estão tentando solucionar, sendo que 8 bilhões ia voltar para a conta deles, mas tudo bem. Esses 10 bilhões, possíveis 10 bilhões, não se compara a uma decisão errada dentro da Petrobras, tipo essa do Temer, tipo essa que o Bolsonaro fez agora, e que o Guedes diz assim, com duas conversas eu resolvo. Não resolve, não é assim que funciona. Eu acho que esse é o problema que ainda não entenderam, esse governo não se entendeu. E ele vai trazendo esses probleminhas que vão crescendo. Mas, na minha opinião, a greve dos caminhoneiros não se confirma. Já respondendo. Aí, então, vamos lá, mais uma aposta aí no nosso Café News, nosso programa. Não, vai virar, isso aqui não vai ser um café, vai ser uma aguinha news. Não, vai ser como é que é? Um cassino news. Apostando, outra aposta aqui, aposta ali. A gente tem essa possibilidade de não acontecer e acontecer uma greve. Agora vamos ver, vamos por partes aí. Se acontecer uma greve, vamos lá, vamos pensar nisso. A greve ela teria que contar com o apoio, primeiramente, dos sindicatos e das organizações dos caminhoneiros, né? E aí, por trás desses sindicatos, dessas organizações... Aí ele me pega, né? Teria que ter um pouco de dinheiro. Aí não dá, né? Aí, né? Vamos ver. Quem fez a greve na época do Temer, como o Marquinhos lembrou, tinha muito... não é empreendedor que fala, é o dono dos caminhões, né? Patrão. Vamos comparar aqui. Tem o dono Eita... Vamos pensar, estava pensando falar sobre o Uber. O Uber não tem dono, né? Teoricamente não tem dono, tem né? Tem o motorista, né, do Uber, mas tem o carro. E muitas vezes o carro não é do cara que está dirigindo, né? Como o taxista também. Tem o táxi, que é o carro ali, mas tem o motorista, que é o taxista, que o carro não é dele, muitas vezes. É mais ou menos isso. Mas a greve mobilizou muito mais os donos de caminhão que trabalham fazendo frete para empresas que queriam diminuir o frete. Exato. Aumentar o frete. E aí o Temer, naquela época, ele foi cedendo das instâncias de cima para baixo, dos mais ricos até chegar nos mais pobres. Só que quando chegou no mais pobre, que é o caminhoneiro que estava fazendo greve, o que o Temer deu? Deu porrada, lançou... botou o exército. Lançou o exército, lançou a polícia, falou, pode abrir todas as estradas aí, e aí desmobilizou na hora o movimento dos caminhoneiros. Então aí a gente tem a aposta do Marquinhos, que não vai ter, né, greve dos caminhoneiros, e tem a minha aposta, que vai ter só... Vai ter. Né, vai ter só se tiver muita confusão ali e esses ricos, esses donos dos caminhões, o pessoal da logística, eles tiver com alguma confusão ainda com o Bolsonaro, no sentido de a confusão entre Bolsonaro e Paulo Guedes, entendeu? Aí a gente volta para o começo, que existe ou não existe um planejamento entre Bolsonaro e seus ministros? Eu acho que não, acho que é uma zona, aquele negócio lá, mas tem a posição do Marquinho, que existe ali um planejamento mínimo. Então a gente vai aguardar aí o que vai acontecer e façam suas apostas. Sapostas. Façam suas apostas
comentem aí embaixo, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e curtam esses vídeos. O Nuno tá saindo aqui de uma tangente que não é correta. Eu queria dizer o seguinte: eu acredito que não existe um planejamento, existe um modus operandi de pensar. Por exemplo, Bolsonaro é barrado não, né? O prefeito de Nova York vai lá e diz para ele o seguinte, pro museu lá, não chama esse cara aí que ele é machista, homofóbico e é um perigo para a humanidade. Nada de errado até aí, nada de surpresa para quem já sabia, quem votou nele é que não sabia que ele era isso. E aí o que acontece? Deixa eu trazer isso aqui para cá. O filho dele, número 1, número 2, eu acabei de falar isso no News Bar lá, que a gente fez no bar, também é um outro projeto legal que a gente está fazendo aí. O filho dele vai lá e diz assim, não, esse prefeito é globista. Olha, assim, a noia que eles entram com umas noias. Então não existe assim um planejamento, assim, da pai, vamos pegar isso, vamos falar que o cara é da Globo, que a Globo comprou ele. Vamos falar que o New York Times comprou ele, e nós somos do Washington Post, que é do Trump. Não, eles não chegam a pensar isso, eles vão e falam. Eles falam um monte de merda, como ele vai lá e falou, não vai subir o petróleo. A Petrobras controlado, as ações dela vão lá pro chinelo, perde 30 bilhões em desvalorização da empresa, isso traz um caos para a empresa. Aí ele diz, mas eu já falei que eu não sabia nada de economia e tal, daí o Guedes vai lá e diz assim, não, isso é 2, 3 conversas, a gente resolve. As 2, 3 conversas dele ainda ele não conseguiu resolver. Então, eu não quero fazer essa aposta. Essa aposta, eles não são planejados, não. Eu acho que eles têm um modo operante de realizar as coisas. E esse modo operante é isso. É no chute, é no oba-oba. Que é esse caos, que não traz nada para ninguém. Isso aí. Então, assim, essa é a minha aposta. Não, beleza. Mas aí, então tem 2 possibilidades aí, né? Não vai ter greve. E eu digo que vai ter greve. Agora, assim, desejava muito que o Nuno tivesse certo nesse formato que ele falou. Porque é o seguinte, se os sindicatos dos caminhoneiros conseguissem se organizar, tivesse força para fazer uma greve, seria muito importante fazer uma greve. Não é porque a greve dos caminhoneiros vai trazer benefícios, vai atrasar o Brasil, vai ter um monte de problema, a gente vai ter falta de um monte de coisa de novo. Mas eu acho importante que nós tenhamos categorias organizadas. E esse é um caminho que a esquerda está meio que abandonada, né? Estava no governo, né? É o que eu falei no meu canal, pessoal, eu falei. Para mim a esquerda parece um monte de gato gordo. Porque agora eles estão tudo lento, vão devagarinho, fazendo essas coisas. Antes, na época do FHC, cara, era pancadaria, era congresso em guerra, era aquela tensão. Tá voltando, né? A CCJ já mostrou que tem uma guerra ali, que a oposição está se organizando, eu acho que tá legal. Né? Nuno, eu não sei, quero deixar mais um recadinho. Não, é isso, só que curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal que chama Mundo Cidades e vamos aí. Esse canal vai ter muita novidade. Esse formato de bar, esse formato de café, é uma conversa rápida que eu e o Nuno você vão fazer e colocar aí. Que não foi tão rápido, mas a gente vai colocar para vocês, certo? Curta o canal, se inscreva, comente, fale pra gente o que vocês achando, pra gente ter o feedback também, para entender o que está acontecendo. E venha dar ideias, participe.